Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Sodré. Capítulo 17. Da oração mental. 1. A oração é necessária à sólida piedade. Santa Teresa, escrevendo ao seu antigo confessor, Dom Afonso Velásquez, então bispo de Osma, comunicava-lhe o que o Senhor lhe havia revelado a seu respeito. Conquanto eu seja sempre fiel em pedir ao Senhor por vós, a ordem que me destes há dias nesse sentido tornou-se ainda mais ardente. Expus então a Deus as graças que sei que Ele vos fez, dando-vos a humildade, a caridade e zelo infatigável pela salvação das almas e pela sua glória. No entanto, foi-me dito que o principal vos faltava, isto é, o fundamento de todas estas virtudes, e vós sabeis que onde faltam os alicerces, o edifício cai logo por terra. Ora, esse principal que vos falta é a oração com a lâmpada acesa, que é a luz da fé. É a perseverança na oração, com a força necessária para romper tudo quanto se opõe à união da alma, que outra coisa não é, senão a unção do Espírito Santo, sem a qual a alma só experimenta aridez e dissipação. Maio de 1581. Portanto, segundo essas palavras do Senhor a Santa Teresa, a oração é o fundamento de todas as virtudes. Sem ela, a piedade é toda superficial e as virtudes frágeis. Todos os santos proclamaram ardentemente convictos a necessidade da oração e celebraram-lhe as vantagens com igual entusiasmo. O que a espada é para o soldado, dizia São Vicente de Paulo, a oração o é para o sacerdote. Não há muito que esperar, dizia ele ainda, de um homem que não gosta de se entreter com Deus. Ele assegurava que sua congregação subsistiria enquanto nela fosse fielmente praticado o exercício da oração, porque a oração é uma defesa inexpugnável que resguarda os missionários contra toda sorte de ataques. É um arsenal místico que lhe fornece toda espécie de armas, não somente para se defenderem, mas também para assaltarem e derrotarem todos os inimigos da glória de Deus e da salvação das almas. O padre Ollier fazia 1 hora de oração pela manhã e outra à noite, ou ao menos uma meia hora. Deus me fez a graça, dizia ele, de nunca omitir a hora inteira da manhã, qualquer que fosse o meu estado. Santo Afonso declarava que todo eclesiástico devia fazer 1 hora de oração mental a fim de se conservar no recolhimento e no fervor. Aos seus religiosos impunha em sua regra 3 orações cotidianas. Eu não me afligiria, dizia ele, se suprimíssedes qualquer coisa ao estudo, para dá-lo à oração, porque carecemos ainda mais de santidade do que de ciência. Quanto maior for o progresso na oração, tanto maior o será na santidade. Mas não bastará a oração vocal? Bastará para a salvação, para a prática das virtudes comuns, e muitos bons cristãos contentam-se com ela. Mas não bastará certamente para quem quer adiantar-se na piedade, fortalecer suas virtudes e tornar-se capaz de fazer bem às almas. Com maior razão ainda, não poderá a oração vocal levar uma alma à união íntima e constante com Deus, sem a qual toda a perfeição é impossível. Todo aquele que é chamado, por vocação, a elevar-se acima de uma virtude vulgar, todo aquele que quer guardar as promessas do subdiaconato e cumprir dignamente os deveres da vida sacerdotal, todo religioso e toda religiosa que quer entregar-se com proveito às obras de zelo, ou que aspira simplesmente a uma sólida piedade, deve aplicar-se à oração. Para fazer progresso na vida espiritual, não se torna necessário, com efeito, desenvolver em si a fé e alimentar a esperança por meio de piedosas reflexões? Não é preciso, sobretudo, exercer o amor? Ora, quem só reflete raramente nas grandes verdades, não se deixe impressionar vivamente por elas. Quem não se demora em considerar os benefícios de Deus, as provas de sua incompreensível ternura, quem se contenta, quando se aproxima de Deus,
de recitar fórmulas compostas por outrem, sem estimular o coração, esse nunca terá uma caridade ardente. Não são de fato muitas as pessoas que recitam fórmulas intermináveis e cuja virtude não passa do medíocre? Quando rezardes, dizia Jesus a seus discípulos, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que pensam ser atendidos à força de palavras. São Mateus 6, 7. A oração vocal, ao menos quando não acompanhada e como que impregnada da oração mental, não esclarece quem a faz. A oração mental, porém, ilumina a alma, transfigurando-a. Moisés, depois de seus colóquios com Deus, tinha o rosto tão brilhante que os israelitas não ousavam olhar para ele. Desde que Jesus se pôs a orar sobre o Tabor, seu semblante tornou-se resplandecente. Oh, se pudéssemos ver as almas das pessoas fervorosas e generosas, como nos pareceriam cintilantes, quando pela oração elas se põem em comunicação íntima com Deus. Quando principalmente não há, entre o esplendor do Deus que as ilumina e suas almas que recebem o raio divino, as nuvens dos pensamentos inúteis e frívolos, das preocupações de amor próprio, dos desejos naturais ou apaixonados, quando enfim afastados todos os véus, a alma se entrega inteiramente a Deus e recebe as santas luzes da fé e o puro amor, abrasando-se e transfigurando-se. 2. Natureza e graus da oração. Que é ao certo essa oração mental, tão calorosamente decantada por todos os santos e doutores? A oração mental, diz São Tomás, é a elevação da alma a Deus. Mas, acrescenta o santo doutor, há para a alma 4 maneiras de se elevar a Deus. Ela se eleva para considerar a grandeza de seu poder. É a elevação pela fé. Ela se eleva pela aspiração à felicidade eterna. É a elevação pela esperança. Ela se eleva para unir-se à bondade e à santidade de Deus. É a elevação pela caridade. É o amor afetivo. Enfim, ela se eleva pela imitação de suas obras. É a elevação pela justiça ou a prática de todas as virtudes. É o amor efetivo. Em resumo, segundo o Santo Doutor, a oração é uma ascensão da alma a Deus pela fé, pela esperança e principalmente pelo amor. Tomamos aqui a palavra oração. Diz São Francisco de Sales, amor de Deus, como São Gregório Niceno, quando ensinava que a oração é um colóquio e uma conversação da alma com Deus, ou então como São Crisóstomo, quando dizia que a oração é o entretenimento da alma com a majestade divina, ou enfim como Santo Agostinho e São Damasceno, quando afirmam que a oração é um voo do Espírito em Deus. Se a oração é um colóquio, um entretenimento, uma conversação da alma com Deus, por ela falamos a Deus e reciprocamente Deus nos fala. Aspiramos nele e nele respiramos, e mutuamente ele nos inspira e respira sobre nós. A oração, segundo o Santo Doutor, é o exercício do amor afetivo. Esse amor nos enche de complacência, de benevolência, de entusiasmo, de desejos, de suspiros, de transportes espirituais. São tantos e tão diversos os impulsos interiores que é impossível exprimi-los todos. Os santos doutores veem, pois, na oração mental, um exercício de fé e de amor, principalmente de amor. Quanto mais amor tiver a alma, quanto mais puro e forte for o seu amor, quanto mais proveitosa será a sua oração. Quem medita não o faz somente para se decidir a fazer o bem e exercitar-se a pedir a graça de praticá-lo, mas fala sobretudo para incitar o seu amor, para resolver-se ao bem por amor. As almas cristãs não praticam, todavia, o amor da mesma forma. Os mercenários, os servos, os filhos, amam o pai de família, mas seu amor se manifesta de diversos modos. Assim também os principiantes, os adiantados e os perfeitos, possuem a virtude da caridade, porém a maneira pela qual a exercem é diferente. Como muito bem o ensina Soares, resumindo toda a escola,
O santo exercício da oração mental não pode ser praticado do mesmo modo por todos, porque todos não estão nas mesmas disposições, nem têm o mesmo amor. Os graus e os métodos de oração variam segundo o estado interior dos que a fazem. É, pois, razoável que, para os 3 estados pelos quais passam as almas, haja 3 métodos diferentes de oração. Uma alma simplesmente cristã, a quem não podemos qualificar de alma piedosa, mas que, admitindo as verdades da fé, pouco pensa nelas e nunca as aprofunda, ou que, lutando fortemente contra suas paixões, sucumbe ainda com frequência, terá dificuldade em recolher-se e manter-se em oração. Seu amor é fraco demais para conservá-la muito tempo estreitamente unida a Deus, e precisará recordar com energia os santos ensinamentos da fé. A leitura lhe será um poderoso auxílio, enquanto as considerações que lhe forem apresentadas lhe serão de grande interesse. Uma conduta metódica impedirá que seu espírito divague, lhe fixará a atenção e a levará a produzir atos que, de outra maneira, ela negligenciaria. Os processos de composição do lugar, isto é, a representação imaginativa de um mistério, onde o fato a meditar, podem ser muito úteis. As pessoas que se encontram neste primeiro grau da vida espiritual, embora queiram viver segundo as leis de Deus, não nutrem ainda muitos desejos de progredir. E para despertar esses desejos, deverão empregar as razões que lhes forem apresentadas e as reflexões a que se entregaram. Deverão ainda manifestá-los ao Senhor, pedindo-lhe com insistência luzes e força, e tomar resoluções precisas e enérgicas. Aquele, ao contrário, que atingiu a piedade, tem sinceros desejos de progredir, desejos esses que necessitam ser alimentados, para não serem logo sufocados pelas preocupações naturais, pelas distrações que acarretam os trabalhos e os negócios. Além disso, esse cristão piedoso não tem ainda bastante coragem no sacrifício. Tem necessidade de raciocinar, de considerar a beleza das virtudes, as vantagens do fervor, os deveres de reconhecimento e de amor para com Deus. Tem principalmente necessidade de rezar, de multiplicar suas súplicas para obter as virtudes fundamentais que ainda pratica tão imperfeitamente. A oração da alma em vias de progresso não difere muito da dos principiantes. É, entretanto, mais suave, mais fácil, mais afetiva, e, por conseguinte, a alma piedosa sente menos necessidade de adstringir-se aos meios empregados outrora. As razões aptas a impressioná-la, os destinos eternos, as provas do amor de Deus, já lhe foram apresentadas muitas vezes, e se voltar a essas considerações, deve fazê-lo rapidamente. Ela sentirá também uma atração menor e, às vezes, até certa dificuldade em representar-se os personagens, em investigar as circunstâncias dos mistérios. Passa logo aos pedidos, e são os pedidos que mais lhe convêm. À medida que essa alma progride, dilatam-se-lhe os desejos de humildade e de renúncia. Queixa-se de suas misérias, faz propostas de amor e seus pedidos se tornam mais ardentes. Assim, um amor crescente leva a alma a fazer na oração menor a parte do espírito e maior a do coração, a menos reflexão e mais afetos. Mostramos diversas vezes, nos capítulos precedentes, a transformação importante que se opera na alma fiel depois que se exercitou generosa e perseverantemente no recolhimento, na mortificação e na completa renúncia. A prática do desprendimento, a firme confiança em Deus, o perfeito abandono, fizeram desaparecer, ou ao menos diminuir, as preocupações e a atividade natural que causam tantas distrações e prejudicam tanto a vida interior. Ao exercitar-se nessas virtudes, a alma suprimiu os obstáculos que se opunham ao exercício dos dons do Espírito Santo, e esse Divino Espírito, achando-a, de um lado, bem preparada,
e de outro santamente ansiosa por essas graças, derrama preciosas luzes em sua inteligência e comunica à sua vontade um amor mais profundo, mais puro, mais estável. Ele não age mais, ou muito raramente, sobre as faculdades sensíveis. Age pouco também sobre as faculdades do raciocínio. Mas sua operação atinge a parte suprema da inteligência e da vontade, dando-lhe uma ideia elevada, porém geral e indistinta da perfeição incompreensível, da amabilidade inefável de Deus, e estabelecendo a vontade numa união de amor firme e constante com esse Deus tão santo. Até então, a alma se excitava para produzir atos de amor. De hora em diante, ela não se excita. Dispõe-se apenas, despojando seu espírito dos pensamentos profanos, avivando a lembrança da bondade de Deus, e logo, menos pela sua ação que pela ação do Espírito Santo, o amor de Deus desperta nela, penetra e a mantém estreitamente unida ao bem-amado. Esse amor, sempre muito profundo, é em geral tranquilo e silencioso. Por vezes, porém, é mais ardente, desejando a alma vivamente ver crescer o seu amor ou contentá-lo por uma união mais perfeita, ou ainda suspirando por ver seu Deus mais conhecido e mais amado, e pedindo-lhe ansiosa que cuide de sua própria glória. A oração das almas que atingiram o puro amor difere, pois, grandemente da meditação dos principiantes. Difere também da oração afetiva das almas piedosas, em que a alma é ainda muito ativa, ao passo que na oração de uma união amorosa, que não é senão o exercício dos dons do Espírito Santo, a alma recebe mais do que dá. Esta oração de união amorosa sucede regularmente às orações de meditação e de afeto. A meditação, diz Bossuet, é muito boa em seu tempo e muito útil no princípio da vida espiritual, mas não convém nela permanecer, desde que a alma, por sua fidelidade em mortificar-se e em recolher-se, recebe, em geral, uma oração mais pura e mais íntima, que consiste em um simples olhar ou atenção amorosa interior dirigida a um objeto divino. 3. Preparação, luta contra as distrações. Regras práticas comuns a toda oração. Existem regras práticas que são comuns aos diversos graus de oração e outras que são particulares a cada um. Eis aqui as regras gerais. Antes da oração, é preciso preparar-se. Durante a oração, se as distrações se apresentarem, é preciso lutar energicamente e, em caso de aridez, é preciso resignar-se, embora a alma procure a Deus, que se esconde. Enfim, antes de tudo, na oração, é preciso aplicar-se a amar. A melhor preparação à oração é a santidade de vida. Não são aqueles cujo espírito é mais fértil que fazem mais facilmente belas considerações, nem aqueles cujo coração é mais sensível que conseguem melhor fazer oração, mas sim aqueles que se renunciam mais, que são mais generosos em mortificar seus sentidos e sua vontade e seu amor próprio, e que, portanto, amam mais, pois o amor cresce com a renúncia. Esses se comprazem na companhia do bem-amado e empregam bem o tempo que passam com ele. Mas mesmo aqueles que estão cheios de amor divino, enquanto permanecem aqui na terra, têm negócios a tratar e trabalhos a realizar. Assim o quis a providência. Em seus deveres de Estado encontram fontes de sofrimento, de preocupações ou de verdadeira angústia, e muitas vezes pensamentos profanos invadem o seu espírito. Para unir-se a Deus é, pois, necessário afastá-los e fazer esforços para recolher-se. Deus está aqui, Ele me vê e Ele me ama. É preciso que a alma se compenetre profundamente, antes de tudo, dessas verdades. Digamo-lo com franqueza, esse dever da preparação é frequentemente comprimido com negligência e moleza, e esta é a causa do mau êxito de muitas orações. Os esforços para se pôr em presença de Deus são fracos demais, tanto para a oração como para os outros deveres, e é exato o adágio que diz: pequenos esforços, pequenos êxitos; médios esforços, médios êxitos; grandes esforços, grandes êxitos.
Portanto, pequenos esforços, oração medíocre. Grandes esforços, oração boa. Não devemos negligenciar o esforço, nem tampouco a oração. Trata-se de obra sobrenatural para a qual a graça é absolutamente necessária. Urge, pois, pedi-la. Senhor, ensinai-me, ajudai-me a orar bem. É muito bom invocarmos o anjo da guarda, a Santíssima Virgem, para que nos alcancem a graça tão preciosa de uma fervorosa oração. Devemos dizer que esta oração seja feita de tal modo que por ela Deus seja glorificado, Jesus consolado, Maria e os santos alegrados, as almas do purgatório aliviadas, que os pecadores arrependidos sejam convertidos e salvos, e que eu mesmo e todos aqueles que me são caros alcancem a graça de um maior amor. A quem formular de todo o coração essas santas intenções, a graça será dada em abundância e a oração tornar-se-á mais fácil. Se a alma que se aplicou ao recolhimento encontrar com frequência uma doce familiaridade em se entreter com seu Deus, não encontrará sempre. Mesmo quando forem energicamente afastadas, as preocupações podem voltar. Causam, então, distrações que tornam a oração muito penosa. É preciso dizer, entretanto, que a oração de luta, durante a qual não fazemos outra coisa, senão afastar os pensamentos inúteis e procurar aproximar-nos de Deus, sem poder consegui-lo, é uma oração muito meritória. Se não agradar a quem combate, agrada todavia a Deus. O Senhor contempla com prazer a pobre alma que sustenta corajosamente esses violentos assaltos. Há muito amor nesses esforços, quando são corajosos e perseverantes. E o fruto dessas orações laboriosas é muito maior do que supõe aquele que mantém, sem fraquear, tão encarniçada a luta. Quando as distrações provêm das preocupações naturais, quer por sofrimentos do amor próprio, quer por desejos muito humanos, que, embora fundados, são, entretanto, ardentes demais, convém evidentemente afastá-los, firmar-se em posições de desprendimento e reiterar os protestos de conformidade com a vontade divina. Mas, quando as distrações provêm das preocupações legítimas, será bom expô-las ao Senhor, como alguns o aconselham, e até torná-las assunto da oração. Sem dúvida, é bom recomendar a Deus as pessoas que inspiram tais cuidados e falar das obras cujo êxito desejamos unicamente para a sua glória. Mas é necessário fazê-lo brevemente e procurar mergulhar essas preocupações na submissão à providência, na confiança e no santo abandono. Relembrar o que causa tanta inquietação seria renová-las e dificultar a oração. É, pois, necessário elevar-se mais alto, subir até ao coração de Deus, e lá, pensando em sua sabedoria insondável, em sua bondade infinita, unir-se a Ele no amor. As distrações são mais temíveis em tempo de aridez. Quando o Senhor se faz sentir, quando o coração está enternecido, é mais fácil combater e afastar os pensamentos profanos. Mas quando Deus se esconde, quando a alma se sente fria e insensível, a luta é muito mais penosa. A aridez é permitida por Deus, seja como provação, seja como castigo. Para as almas justas é uma provação, para as almas dissipadas e mortificadas ou pouco carinhosas é um castigo. Seja qual for a sua causa, a aridez deve ser aceita com submissão, mas essa resignação não deve ir até a indiferença. Quando, certa manhã, em Cafarnaum, os apóstolos e a multidão perceberam que Jesus havia desaparecido, puseram-se todos à sua busca, porém com ardor diverso. Pedro, que melhor soube procurá-lo, encontrou-o. Quando Jesus se esconde, todos o desejam, mas todos não o procuram com igual tenacidade. Há almas preguiçosas que não se esforçam por encontrá-lo. Ora, Jesus quer ser desejado. Não o vemos, com os discípulos de Emaús, fazer como se os quisesse deixar e só ficar devido à sua insistência? As pessoas que ainda recorrem ao livro para a sua oração devem, quando se sentem frias, reler de vez em quando algumas frases,
para reanimar suas boas disposições. Aquelas que vão diretamente a Deus, empregando outros meios. Santa Gema Galgani havia reunido alguns versículos dos Salmos e dizia: eu os recito quando Jesus se esconde. Umas recorrem a certas orações jaculatórias, outras apertam sobre o coração ou beijam o crucifixo. Umas dizem e repetem os primeiros pedidos do Pater. Outras recitam por partes algumas orações, interrompendo-as depois de cada frase para meditar e rezar. Outras, enfim, pedem ao Senhor que não deixe cair nesse dia tantas almas do inferno. A alma que vive verdadeiramente unida a Deus, mesmo quando está distraída ou preocupada, conserva de uma maneira latente e insensível as disposições que lhe foram dadas pelo Espírito Santo. Ser-lhe-á vantajoso, em sua luta contra as distrações, produzir atos que correspondam a essas disposições. Ora admirará, louvará, adorará o Deus infinitamente perfeito. Ora lhe agradecerá, ou, humilhando-se, pedir-lhes-á perdão para si e para o mundo culpado, mas ela exercerá principalmente o amor. Quer o amor em toda a sua simplicidade, amando e aspirando a amar sempre mais, quer o amor de conformidade, aceitando de todo o coração a vontade divina, quer o amor de zelo, desejando que Deus seja cada vez mais conhecido, servido e amado. Cada alma tem uma atração que deve cultivar, um gênero de oração que lhe convém mais. É necessário conhecê-lo e servir-se dele. A quem o procura deste modo, Jesus acaba por se dar. Seja qual for o grau de oração alcançado, é preciso considerar sempre a oração como um exercício de amor. Não é ela a entrevista, o encontro com Deus, o colóquio afetivo com o mais carinhoso dos amigos? Triste de quem não vai à oração para amar. O primeiro cuidado de uma alma de oração deve, portanto, ser o de dispor-se ao amor. Mesmo quando meditamos as grandes verdades, antes de refletir sobre os horrores da morte, sobre a severidade do juízo divino, sobre as penas terríveis do inferno, seria bom recordar o amor e os benefícios de Deus. Então, o horror do pecado, o justo rigor de seus castigos serão mais compreensíveis. O coração sentirá melhor a verdadeira contrição e as resoluções serão mais firmes, os pedidos mais confiantes e mais ardentes. Oh, que boa oração é aquela em que a alma se compenetra, antes de tudo, deste pensamento: Deus me ama imensamente. Alma fiel, começa, pois, sempre em tuas orações, por te lembrares do amor de Jesus. Recorda-te do quanto Ele te amou antes de teu nascimento, do quanto Ele te ama agora, quando te inunda de suas graças, do quanto Ele te amará quando te tiver ao seu lado em seu paraíso. Sim, Ele te amou antes de teu nascimento. Vê-o em seu presépio, pensando em ti, sorrindo-te, estendendo-te seus bracinhos aparentemente sem forças. Mesmo enquanto dorme, ele pode dizer: eu durmo, mas meu coração vela. Sim, mesmo dormindo, ele pensa em ti e ora por ti. Vê-o trabalhar, logo que a idade lhe o permite, feliz em te poder dar o exemplo de uma vida toda de fadigas, de privações e de dedicação. Vê-o em sua vida pública, dando-se todo a todos, indo ao encontro de todos os sofrimentos, aliviando todas as misérias, curando, instruindo, exortando, reconfortando. Sua bondade é tão grande que o leva a lavar os pés de seus apóstolos. Depois de derramar água em uma bacia, o bom Salvador, cingindo uma toalha, lava os pés suados e poeirentos de Pedro, de seus companheiros, do próprio Judas que já o vendeu. Ninguém o teme, ninguém se sente mal em sua companhia. Tanto ele é bom, meigo, cheio de compaixão e indulgência. Ora, ele é sempre igualmente carinhoso, simples, acolhedor. Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados e que vergais sobre o peso de vossa carga, e eu vos aliviarei. Vós que o tendes ofendido tantas vezes, tendes razão de arrepender-vos.
Que nunca, porém, a lembrança de vossas infidelidades vos impeça de falar-lhe com ardente confiança e filial familiaridade. Repeliu jamais esse doce Jesus uma alma pecadora? Lembrai-vos de como foi bom, amável, compassivo com a samaritana e a mulher adúltera, com Zaqueu e Madalena, e como foi indulgente com o ladrão arrependido. Mesmo ao miserável Judas que o traía e não tinha o menor arrependimento de seu crime, ele o acolhe com bondade, mais do que isso, com ternura, e procura ganhá-lo ainda. Meu amigo, que vieste fazer? Sobre a cruz orou por seus cruéis e vis algozes. No céu de São Paulo, ele está sempre vivo e não cessa de interceder por aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Mais ainda, ele se faz, ensina São João, advogado e defende a causa daqueles mesmos que o ofendem. E receais que ele vos dirija um olhar severo? Ó, vós não conheceis a bondade de seu coração, a grandeza de seu amor. Não, não, ele vos contempla com ternura, e porque vos ama, sente-se feliz em ver-vos ao seu lado, e vos diz com carinhosa bondade: alma querida, que vens fazer? Que queres dizer-me? Que me pedes? Respondei: venho amar-vos, venho confessar meus pecados, reparar minhas faltas, pedir-vos que mortifiqueis minha vontade e me torneis mais forte e mais fiel. Sim, sede confiantes, imensamente confiantes, sede familiares. As almas que mais se adiantam são as mais confiantes, as mais simples, as mais generosas, as que mais se esquecem de si mesmas. Entretanto, ao contemplardes suas bondades, não vos esqueçais de suas grandezas. Ele que se faz tão pequeno é todo-poderoso. Do nada e sem esforço, ele pode não somente fazer um grão de areia, e isso já é maravilhoso, mas também obras mais belas, mundos maiores que o nosso, anjos mais perfeitos que os serafins. Ele é a paz substancial, inalterável, nunca sai de sua tranquilidade e, sem se mover, move todas as coisas. Ele é o onisciente, e nada do passado, do presente e do futuro escapa ao seu olhar. Ele é o imenso, o infinito, maior que todos os mundos imagináveis. Ele é o eterno, e os milhares de séculos que podemos calcular são menos, em sua vida sem começo, que uma gota de água no oceano. Ele é a suprema beleza, a majestade incompreensível, mas é também a suprema bondade, e o seu amor, que o levou a aniquilar-se, a sofrer, a morrer, iguala a sua grandeza. Mas que dizemos? Dividimos o indivisível, discernimos nele perfeições que não são absolutamente distintas. Ele é o ser infinitamente simples, essencialmente um. Ele não é, propriamente falando, nem poderoso, nem sábio, nem justo, nem misericordioso. É mais que tudo isso. É melhor que tudo isso. É o inexplicável, é o incomensurável. Ele é, ele é, ele é. 4. Oração de união amorosa. Regras particulares a cada grau de oração. Já indicamos em que diferem as orações segundo os graus de virtude e as disposições desiguais das almas. As regras particulares a cada um desses métodos de oração se deduzem facilmente do que acabamos de dizer. Quando a alma começa a fazer oração e tem que lutar ainda fortemente contra suas paixões, não possuindo um vivo desejo dos bens espirituais, é preciso aconselhar-se a seguir um método e a servir-se de um livro. Sem esses meios, seria muito de recear que todo o seu tempo se passasse em divagações e sonhos. É necessário que ela se persuada das vantagens da virtude e dos males que acarreta o pecado. Ela deve aplicar-se às grandes verdades, mas ao mesmo tempo deve compenetrar-se do pensamento das misericórdias e da paciência infinita de Deus, porquanto a grande necessidade dessa alma é um acréscimo de confiança, virtude essa que é muitas vezes o objeto do ataque dos inimigos.
A esses principiantes é mistério recordar a miúdo que na oração a reflexão não é tudo, mas que deve levar às resoluções e, sobretudo, aos pedidos. A oração, o colóquio com Deus, já ocupa então grande parte da meditação. As leituras, os diversos processos, não passam de meios para afirmar os bons propósitos e mormente facilitar a oração. A alma piedosa, já o observamos, recorre muito menos a métodos e livros. Não tardará em achar difícil a distingir-se às convenções, como também aos assuntos que lhe forem sugeridos por outrem, devendo só recorrer a eles na medida de sua atração e do seu maior proveito. Já que deve insistir, como dissemos acima, sobre a prática das virtudes fundamentais, humildade, mortificação, renúncia, paciência, caridade, deve estudar e admirar a maneira pela qual Nosso Senhor as praticou e rogar ardentemente a esse meigo Salvador que lhe as conceda. Finalmente, as almas nas quais o Espírito Santo infunde a fé e o amor, quando lhes for dada essa graça e o seu amor for vivo, devem elevar-se acima das criaturas e unir-se a Deus, ao inefável, ao misterioso. Que elas digam então: Ele está em mim e eu nele. Penetro em sua divindade e não faço senão um com ele. Eu o amo, eu o amo, eu o amo. Ou então, que adiram à sua vontade e lhe permaneçam unidas numa união de conformidade simples e tranquila. Pelos princípios que acabamos de estabelecer, fica resolvida uma questão, vivamente discutida em outros tempos, mas sobre a qual hoje parece haver perfeito acordo. Há poucos anos ainda, os partidários extremados da meditação metódica não queriam que as almas, com raras exceções, se afastassem dela. Se é boa, alegavam eles, não é prejudicial às almas constrangê-las a tal. E como essa oração é segura, evitam-se por meio dela muitos perigos, como a preguiça espiritual, a presunção, a ilusão. Esses perigos existem, certamente. Tem havido abusos contra os quais é necessário premunir-se, e as regras que acabamos de indicar são um remédio e uma garantia. Mas o abuso contrário é igualmente funesto, e é um grande erro garantir que quem impede a alma de deixar a meditação metódica não lhe causa dano algum. A oração, já o dissemos, deve ser antes de tudo um exercício de amor, e o amor mais perfeito é o derramado diretamente por Deus na alma. Ora, o raciocínio não é amor. O trabalho da imaginação não é amor. O processo de representação do lugar, as leituras do assunto de meditação, podem ser úteis para fixar a atenção e prevenir as distrações. Mas querer fazer disso a base ordinária da oração seria embaraçar a graça e obstar os progressos do amor. Quando a alma se tornou mais fervorosa, começa a receber as operações mais delicadas do Espírito Santo. Precisa ser instruída para recebê-las bem e não as afastar por sua atividade natural. E a experiência demonstra que as almas que não receberam essas lições entremeiam demais a sua própria ação, a ação divina, e nunca entram plenamente nessa vereda de simplicidade, nessa união de amor calma e forte, a qual eram chamadas. Mas, ser-nos-á alegado, é o Espírito Santo a tal ponto dependente de suas criaturas? Não é antes a criatura que depende do Espírito Santo e que não pode resistir aos impulsos que ele lhe dá? O Espírito Divino pode certamente exercer uma ação poderosa e irresistível. Pode arrancar a alma às suas reflexões e aos seus métodos, e falo às vezes, mas raramente por exceção. A ordem ordinária da providência é, ao contrário, respeitar a liberdade humana. Deus convida, mas não força, não constrange. Compete, pois, à alma a preparar-se bem. Estais mergulhados nas preocupações de toda sorte, vossa atenção está absorvida por pensamentos profanos e começais a orar. Deus, que poderia dissipar vossas distrações, não o fará. Cabe-vos afastá-las
e esforçar-vos para recolher-vos. Ou ainda, em vez de vos estabelecerdes nas disposições de amor, em vez de acalmardes os tumultos de vossa alma, para vos manterdes em paz e gozardes deste amor, procurais recitar longas fórmulas ou seguir as considerações de outrem no livro que desejais meditar. Deus, que poderia arrancar-vos a essas considerações, o mais das vezes não o fará, e perdereis o que vos daria a união de amor a qual ele vos convida. Daí as queixas dos santos, de Santa Teresa, de São João da Cruz, de Santa Joana de Chantal, contra os diretores que, não permitindo às almas deixar a meditação, fecham-lhes o caminho da oração e opõem-se aos desígnios de Deus. A oração de união amorosa é o termo ao qual deve aspirar a alma fervorosa, mas a ela não se deve entregar senão quando Deus lhe conceder esta graça, tornando-lhe muito penosa a meditação e fazendo-lhe encontrar uma profunda satisfação em permanecer só com ele, ocupada em amá-lo. A alma coopera então a ação da graça, não agindo ela mesma sobre as faculdades, mas entregando-as alegremente ao Espírito Santo, que ilumina ele mesmo a inteligência, dirige e abrasa a vontade e derrama na alma luzes e amor. Não é mais a alma quem ora, mas é o Espírito Santo quem ora na alma por suspiros inexprimíveis e inexprimidos. Romanos 8, 26. Aqueles que estão no estado de união amorosa, terna ou árida, deverão deixar de pedir a Deus as suas graças? Não. É verdade que a união pode valer por um pedido, e a alma unida tem a intenção de atrair as graças de Deus sobre si para poder servi-lo melhor, e sobre outras almas justas ou pecadoras, para as quais deseja vivamente as graças divinas. Seu desejo é que todos os atos de amor que brotarem de seu coração, todos os trabalhos que executar, todos os sacrifícios que fizer, todos os louvores que der a Deus, sejam aceitos por Ele como pedidos de graças. Tal é também o desejo do Senhor, e Ele não deixa de abençoá-la, bem como a todos aqueles que estão presos por algum laço a essa alma querida. Mas a alma unida a Deus não está sempre num silêncio amoroso. Dirige com frequência aos céus orações ardentes, principalmente quando experimenta sua miséria, ou quando os seres que lhe são caros lhe causam penosas aflições. Entretanto, na oração, ela contempla a Deus e contenta-se em amá-lo. Ouve, Jesus, dizia em êxtase a bem-aventurada Gema Galgani, a pergunta que me faz meu confessor. Que fazes, Gema, quando estás diante de Jesus? Que faço? Se estou com Jesus crucificado, sofro. Se estou com Jesus hóstia, amo. Na verdade, a alma, nesta oração, ama a Deus, e nenhuma palavra pode exprimir esse amor. É porque muitas vezes as palavras cansam e o silêncio, ou então simples aspirações, simples olhares, dizem mais e agradam mais ao Senhor que fórmulas recitadas de memória, mais que certos impulsos, certos protestos, nos quais a atividade da natureza tem larga parte e tolhe a ação divina. O amor assim produzido pelo Espírito Santo não é sempre saboroso. É frequentemente árido e a vontade, que não está abrasada, mantém-se, todavia, numa união firme e constante com a vontade divina. A alma só desejando o que Deus deseja e querendo tudo quanto Deus quer. Tal disposição não foi adquirida por esforço próprio, mas procede de Deus, e a alma sente-se feliz por possuí-la e por conservá-la, embora a tenha recebido. Então, diz São Francisco de Sales, a alma não ouve seu bem-amado, não lhe fala, nem sente sinal algum de sua presença. Sabe apenas que está em presença de Deus, que se apraz em tê-la ali. A vontade só age então por uma simples aquiescência ao bel prazer divino, desejando estar na oração sem outra pretensão, senão a de estar sob as vistas de Deus, segundo for de seu agrado. Amor de Deus.
Quem sente, portanto, a vontade muito unida a Deus, mesmo quando as outras faculdades divagam, não deve perturbar-se. Os desvios da imaginação, que tanto fazem sofrer a alma, não a impedem de permanecer numa disposição de fé e de amor muito meritória. E não é somente à oração mental que devemos aplicar esse princípio. O valor das orações vocais depende dessa disposição de amor na qual persiste a vontade. Embora essa vontade seja às vezes imperceptível e subsiste enquanto os lábios pronunciam as orações, pois as distrações, inteiramente involuntárias, não privam a oração do seu valor. Feliz da alma que recebeu de Deus esse dom da união de amor e que a sentiu aumentar em si, graças à sua fidelidade, ao seu perfeito desprendimento. Então, não é mais somente na oração que Deus a conserva assim, estreitamente unida. É ainda no resto do dia, no meio de suas ocupações, de seus trabalhos, fazendo-a retirar dessa união um auxílio poderosíssimo para cumprir com maior perfeição seus deveres de Estado. Unida a Deus, ela forma com Deus, de quem é instrumento dócil, um só espírito, um só coração, uma só vontade. Não é mais ela quem vive, é Deus quem vive nela. É Ele quem age, quem opera por ela. Ele quem, não encontrando mais obstáculos em sua natureza vencida, realiza nela e por ela seus desígnios de amor.